Queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, ditado por irmão Jacó ou Frederico Figner, pelas mãos de Chico Xavier. O programa vai ao ar aqui pela TV A Caminho da Luz, que é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Agradeço ao Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor da casa. Agradeço a todas as inspirações que recebemos ao longo da gravação de um programa. Agradeço pela sua participação, pela sua audiência, por estar comigo em mais um vídeo e que o nosso programa, o nosso estudo, possa ter o amparo, a proteção e a direção dos bons espíritos. Hoje vamos começar o capítulo 9 do livro Voltei. O capítulo de hoje, o item de hoje, tem como título Esclarecimentos. Lembrando então que ele foi para aquela casa de repouso, já estava muito sonolento, irmão Andrade colocou ele na cama que lhe fora destinado e agora vamos acompanhar a continuidade desta nova realidade que ele está encontrando na vida no além-túmulo. Começa a descrição. Acordando do estranho torpor em que me afundara, não conseguiria dizer quanto tempo repousei. Não classificava por sono comum o estado diferente em que permanecera imobilizado. Tratava-se de um repouso desconhecido. Meu corpo espiritual jazia prostrado no leito acolhedor. Contudo, achava-me numa atmosfera reveladora e surpreendente. As imagens não vagueavam, imprecisas, à afeição do que acontece no sono vulgar, em que a pessoa, findo o sono, é incapaz de qualquer consulta aos registros da memória. Então, o espírito amigo, ele diz que o sono reparador, o sono que ele teve, foi diferente do sono que ele estava habituado quando estava encarnado. Ele relembrava vagarosamente quando acordava diariamente. Tinha noites que recordava, tinha noites que não, tinha noites que sonhava, tinha pesadelos, tinha noites que tinha sonhos agradáveis. E aqui ele diz que esse sono foi inédito para ele. Era diferente do que ele estava habituado, que nem ele tinha palavras para poder descrever o que ele estava vendo, o que ele estava vivendo. Ele não tinha noção de tempo, o quanto ele dormiu, o quanto ele estava com o seu corpo perispiritual adormecido, ele perdeu temporariamente a noção de tempo e de espaço, mas o que lhe chamou a atenção foi a sensação diferente que o sono lhe promoveu. Continua. Ali, os quadros que se haviam sucedido, claros e firmes, demoravam-se amplamente marcados em minha recordação. Então ele recordava com mais facilidade, diferente de nós. Há noites que nós acordamos para tomar água, fazer xixi e lembramos do que estamos sonhando. Aí passa alguns minutos, esquecemos novamente. Aqui é muito difícil a pessoa que tem a relembrança plena de tudo que viveu. André Luiz nos fala em suas obras que isso se decorre pelo fato de não conseguirmos alimentar duas existências numa só.
quando estamos dormindo fisicamente, o que tem a necessidade do repouso é o corpo físico. O perispírito não tem a necessidade de dormir como fisicamente temos. O que isso significa? Que o nosso corpo físico, enquanto dorme, ele continua em espírito, no seu corpo perispiritual, tendo uma vida paralela, ligado pela afinidade, pela necessidade, sob o império da evolução do espírito. Se é um espírito evoluído, ele vai procurar um bom lugar, ele vai procurar boas companhias. Se é um espírito atrasado, um espírito que não tem muita responsabilidade perante si mesmo, perante o meio em que está, é natural que ele não leve com tanta seriedade quando está no lado espiritual. Outro fato interessante é notarmos que Allan Kardec ele dá uma importância grande para o sono e o sonho. No Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 400, o nosso codificador debruça em várias perguntas a respeito deste tema. E aí nós vamos ver ele entrar em outros assuntos correlacionados ao sono e ao sonho, como, por exemplo, o sonambulismo, em que o espírito recorda uma existência anterior, recorda de qualidades que tinha no passado e que nessa estão adormecidas e executa durante o estado sonambúlico. Então nós percebemos que enquanto estamos encarnados, nós sofremos muito a interferência do corpo físico, que é grosseiro. E nós não podemos lembrar com exatidão do que passamos no mundo espiritual durante o sono, porque aquilo poderia gerar prejuízos quando acordássemos. E muitas pessoas até desejarem a morte por preferirem a vida que têm durante o sono do que quando estão acordados. Isso é importante de levarmos em conta também. O por isso que não recordamos com exatidão onde estivemos, com quem estivemos, o que falamos, o que ouvimos, para não perturbarmos o nosso próprio equilíbrio. Ao passo que agora ele se encontra numa outra situação. Ele recordava com facilidade do que havia sonhado, presenciado, vivenciado. Continua. Vi-me em criança, na terra em que nasci, e recapitulei a peregrinação do velho mundo para a América, com uma riqueza de particularidades que me espantava como se fossem acontecimentos da véspera. Revi naquela maravilhosa e inexplicável digressão da mente afetos preciosos e abracei meus pais, viajando através de lugares desconhecidos. Lembrando que Frederico Figner nasceu na Europa e morreu no Brasil. Até ele ficou perguntando se naquele momento ele iria para a Europa ou ficaria no Brasil, já que ele nasceu num local e desencarnou em outro. Nasceu num continente e desencarnou em outro continente, até em outro hemisfério. O que eu posso deduzir daqui? Aquele período da erraticidade. Erraticidade, segundo Allan Kardec, é o período consciencial que nos encontramos no intervalo de uma existência corpórea para outra. Então ele estava fazendo aquela análise, digressão, recapitulando os principais acontecimentos desde a infância até a velhice. Reviu afetos, reviu amores, reviu seus pais, reviu sua cidade natal, reviu sua infância, relembrou de pessoas que há muito já haviam retornado para o mundo espiritual e que já não lembrava mais. A memória, ela tem um arquivo. Tanto quanto temos aqui os arquivos físicos e agora os arquivos nas nuvens,
há também um arquivo das nossas existências anteriores, exceto do período em que primitivo nosso, porque ali não gera necessidade de arquivo. Como é as primeiras existências, passamos pelo guante da simplicidade e da expiação, não geraria para nós proveito algum. Mas de existência em existência, fica guardado em nós o arquivo de nossas experiências anteriores. E ali nós temos a oportunidade de relembrar com exatidão o que fomos, ou quem fomos, o que fizemos, os acertos e os erros. Então ele está naquele momento consciencial, ele está naquela briga, por assim dizermos, o que ele fez, o que ele não fez, como ele agiu, como ele deixou de agir, o que também tem a importância para o espírito. Nós vamos terminando aqui este vídeo. Agradeço a sua audiência, agradeço por estar comigo em mais um programa. Rogo a Jesus que nos ampare e nos fortaleça, lembrando que toda terça, quinta e sexta, a partir das 8 da manhã, fica disponível um vídeo inédito aqui no YouTube da TV A Caminho da Luz. Aproveite, se inscreva no canal, se torne membro do canal, divulgue o canal, a sua ajuda ela é muito importante. Votos de muita paz e até o próximo programa.